O Senhor te atenderá, creia sempre. Nesse vídeo eu estarei contando testemunhos sobre o exame de cintilografia óssea que eu falei no vídeo anterior. Então o exame foi agendado e na data do exame procurei não pesquisar como era o exame, como era feito, só segui as orientações que foram passadas pelo laboratório. E é um exame muito importante, que ele dá um resultado específico da localização exata da metástase no corpo. Então fiz esse exame. E no dia de pegar o resultado, a minha irmã falou que não precisava estar buscando, que ela pegaria para mim. Então, no dia que ela pegou o resultado, ela chegou do serviço, me passou mensagem, já era noite, estava chovendo, e falando que já estava com o resultado de exame, se eu queria que me entregasse, né, naquela noite mesmo. E eu falei que não precisava de entregar, que no outro dia eu estaria pegando, e porque também naquele resultado eu estaria fazendo um período de oração e de louvor, que era um propósito que nós tínhamos feito na nossa família, de estarmos às 21 horas cantando hinos da harpa e fazendo um período de oração nesse propósito da minha saúde, da minha cura. Então, você, eu também vou fazer esse período. Só que ela já tinha visto o resultado do exame, então ela sabia já como estava a minha situação. Eu ainda não tinha visto o resultado do exame, porque eu iria pegar no dia anterior. Então, passou a noite, passou o dia, e no final da tarde do outro dia, ela me passa a mensagem perguntando se eu já tinha pegado o resultado do exame com a minha sobrinha. Eu falei assim, não, eu esqueci, não peguei ainda não, vou pegar agora. E aí eu peguei o resultado do exame, sentei aqui, abri o resultado do exame, que eu vou estar lendo para vocês agora. Então, inocente da vida. Apesar de que eu sabia que alguma coisa séria estava acontecendo por causa das dores, mas quando a gente lê o resultado do exame e que a gente vê as imagens, a gente tem uma visão maior da situação, né, da gravidade. Então, vou estar lendo aqui, cintilografia óssea, corpo total, e falou aqui a dosagem da medicação, a medicação que foi utilizada. As imagens de corpo inteiro realizadas demonstram hipercaptação do radiofármaco no externo, nos arcos costais, áreas focais esparsas, no úmero esquerdo, clavícula e escápula esquerdas, na coluna vertebral torácica e lombar, corpos vertebrais de T4, L1, L5, no ilíaco e acetábulo esquerdo e nos isquios bilateralmente. Impressão. Cintilografia óssea do corpo inteiro apresentando processo ósseo metástico pela patologia de base acometendo as áreas de hipercaptação do radiofármaco citadas. Vídeo e fotos. Então, li aqui, né, o laudo, li, entendi. Estava falando das partes do corpo, mas não entendi. Então, como era para olhar as fotos, então vamos olhar as fotos. Então, na hora que eu virei essa página, aí o susto foi grande, né, que tive a noção da gravidade, de onde estavam as metástases nos meus ossos. Então, eu quero mostrar para vocês a imagem da minha situação em setembro de 2021. Então, essa aqui sou eu, a Júnia, com as metástases ósseas. Então, quando eu olhei o resultado desse exame, o coração disparou, quase saiu pela boca, e eu lembro que eu falei com meu esposo, se você não quer ficar viúvo, levanta agora e vamos para o quarto orar, porque a situação tá complicada. E ele tomou um susto e levantou na hora e fomos para o quarto orar. Então eu coloquei esse exame, entreguei esse resultado de exames na mão dele e fomos apresentar ao Senhor. Colocamos diante daquele que tudo pode. Então abrimos o exame dessa maneira, mesmo sabendo que o Senhor já sabia disso antes de tudo acontecer. Mas no ato de fé, colocamos diante do Senhor, daquele que faz o milagre, daquele que é o Deus do impossível, Deus do sobrenatural. E apresentamos a nossa causa, a nossa situação, né, diante do Senhor. A minha situação, né? Mas como esposo, ele também estava aflito ao ver o resultado de um exame como esse. E apresentamos esse exame ao Senhor, na certeza de que Ele estaria ouvindo as nossas orações e que Ele estaria agindo com a cura. Porque o Senhor é o Deus que cura. Eu gosto sempre de falar, o Senhor é o Deus que cura. Ele é o médico dos médicos. Ele faz o que a medicina não faz. Então, nós temos sempre que crer no agir de Deus na nossa vida. Então, oramos ali, apresentando aquele exame ao Senhor. E sempre que nós oramos, apresentamos o exame do Senhor, o Senhor coloca paz no nosso coração. E aí, sabendo que, diante do resultado, o tratamento, o processo seria um processo delicado. Mas sempre confiantes no agir de Deus, no mover dele nas nossas vidas. Então, eu quero ler aqui um verso, está em Salmos 18, verso 6, que diz: Na minha angústia invoquei o Senhor.
Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Glória a Deus. Então aqui fala, ele do seu templo ouviu a minha voz. O que é a minha voz? Uma voz frágil, de um ser humano frágil. Mas o Senhor lá dos altos céus, lá do seu trono, do seu majestoso trono, o Deus que é soberano, onipotente, onipresente, onisciente, o Deus Altíssimo, ele ouviu o meu clamor, ele ouviu o clamor do meu esposo, ele ouviu o clamor da minha família, ele ouviu o clamor da família dos meus familiares, das pessoas que oraram e têm orado por mim. Como eu falei no vídeo anterior, que o Senhor tem movido pessoas a orarem ao meu favor. E o Senhor tem ouvido o nosso clamor. E Ele tem realizado o milagre. Então, exaltado e engrandecido o nome do Senhor. Então, diante dessas imagens tão sérias, tão graves, nós temos a noção exata do risco de fratura que eu estava exposta. Então, qualquer queda, eu poderia sofrer uma fratura seríssima, gravíssima, e ter que passar por um processo de cirurgia, por um processo mais delicado de tratamento, uma situação que poderia causar mais preocupação. Mas eu louvo o Senhor porque Ele me protegeu. Antes mesmo de saber da doença, em que eu já estava sofrendo o risco da fratura, antes de fazer esse exame, de ter noção exata da delicadeza da situação, o Senhor, Ele me guardou de quedas, de fraturas, de cirurgia. E eu louvo o Senhor que Ele tem me guardado. E tenho convicção de que Ele continuará guardando-me de fraturas, de quedas, de cirurgia, até o laudo definitivo da cura. Porque eu já tomei posse desse laudo, da minha cura, no nome de Jesus. Então, tome posse da sua cura, tome posse do laudo, do resultado definitivo. Não há doença, não há câncer, não há metástase. Seja qual for a situação, o seu tratamento, tome posse da cura no nome de Jesus, porque o Senhor, Ele cura. Nós nunca podemos deixar de crer. Então, eu digo que é maravilhoso viver sob os cuidados de Deus, sob a proteção do Deus Altíssimo. É lógico que hoje, né, eu faço algumas tarefas em casa com cuidado, né, e após esse exame de cintilografia, após esse resultado, algumas outras coisas aconteceram, né, que causou assim muita preocupação na família, que causou ainda mais dor. Tive que ir ao hospital, tive que ser atendida na emergência, mas o Senhor, a boa mão do Senhor estava sobre mim. A boa mão do Senhor permanece sobre a minha vida. E eu louvo ao Senhor Deus. Mas no próximo vídeo, nos próximos vídeos, tem muito vídeo pela frente no nome de Jesus. Tem muita glória, tem muitas maravilhas para serem contadas. Deus é grandioso, o que eu posso dizer, o Senhor é grandioso. Então, te aguardo no próximo vídeo com mais um testemunho de proteção, de cuidado, de provisão e de cura. Porque a cura, ela tem acontecido a cada dia na minha vida. Então, te aguardo no próximo vídeo, se Deus quiser, com mais bênçãos. Escreva um amém aí nos comentários. Deus te abençoe. Que Deus supra as suas necessidades. Que o Senhor Deus abra portas que você precisa na sua vida, no nome de Jesus. Amém.